O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam. Oi, eu sou a Thay e esse é o episódio final do Não Serei Interrompida. Esse episódio é desenvolvido com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. O episódio de hoje é o Cultura e Luta da População Negra. E o texto de referência que vamos utilizar é o Ensino de História Forjado na Luta, a cultura de luta antirracista e o seu potencial educador. Esse texto vem a ser a minha tese de doutorado, recém-defendida, e é o principal motivo para que eu não serei interrompida e esteja rumando para outros caminhos. Nesse episódio, a gente conta com as entrevistas da Ana Flávia Magalhães Pinto, que é professora adjunta no Departamento de História da UNB, antiga militante do coletivo negro Enegrecer, articuladora da rede de historiadores negros e, na época da entrevista, era uma das organizadoras do Festival Latinidade. E conta também com a presença da Gabriele Conde. A Gabriele é capoeirista, arte educadora e foi candidata a deputada federal pelo estado de Pernambuco em 2018. Então, bora lá? Não abriremos mão dos nossos próprios marcos imaginativos, porque já temos um rol de conquistas a partir deles. Utopia para nós é tradição, é fundamento. Somos um festival multilinguagens que parte do lugar das artes e da cultura para dialogar, disputar narrativas e fortalecer diferentes saberes de mulheres negras, na academia, na rua, em casa, na escola, no chão de fábrica, na comunicação, nos movimentos sociais, na gestão de políticas públicas, na diversidade infinita das nossas potências e possibilidades de produção de conhecimento. Nossa história nasce de muitas utopias, herdadas e construídas. Não vamos parar. Vilma Reis já nos alertou. Somos a esperança nos escombros. Então, na mesma lógica do Fique em Casa, se puder, por favor, sonhe. Festival Latinidades 2020. Eu escolhi começar com esse trecho porque ele é muito forte sobre a potência que um festival como Latinidades tem, a potência que a cultura tem nessa reeducação do imaginário da sociedade, né? A gente está vendo aí, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, vocês podem ver essas imagens que estão passando. E o que a gente pode perceber? Um apelo estético muito forte que remete a gente para um outro lugar. Essa é uma potência que nem sempre ela é valorizada. Inclusive, ela é posta em questão muitas vezes. O movimento negro e essa relação com a cultura tem um monte de nuances e tem um monte de inclusive contrapontos dentro do próprio movimento em relação a essa cultura. Existem novas formas de fazer movimento negro e existem antigas formas de fazer movimento negro. A cada momento, o movimento negro é de um jeito diferente, tem características diferentes, mas a cultura se coloca ali sempre como um ponto em torno do qual existem vários debates. Na década de 70, por exemplo, existia uma tensão acerca da cultura dentro da luta. E aí a gente pode ver aqui em cima, né, esse texto, e no bloco afro você faz na rua, você tem um apelo popular e ali você passa todas as informações. Essa é uma fala do vovô do Ilê e a gente percebe como ele entende que a cultura e a política elas estão extremamente interconectadas e a política é cultura. Já dentro de uma outra perspectiva, no mesmo momento, acerca do mesmo bloco, naquele mesmo contexto da Bahia, a gente tem uma outra perspectiva de um também militante do movimento negro, Gilberto Leal. Ele falava assim:
não enfrentava a ditadura militar e não era um movimento de contestação política. Era um movimento de ocupação do espaço estético. Do ponto de vista dos postulados políticos, jamais. E aí a gente pensa, né? A gente caminhou tanto e essa perspectiva do que é cultura e do que é política, ela ficou para trás. Mas na realidade, se a gente for pegar esse gancho do Gilberto Leal e essa ideia do espaço estético, da ocupação do espaço estético e do que vem a ser política e cultura hoje, no século XXI, a gente vai perceber que a gente caminhou, mas não tanto assim. A gente vai perceber que esse é um ponto de similaridade entre esses movimentos negros, tanto da década de 70 como do século XXI, e que a tensão em torno da estética e dessa estética que compõe a cultura, né? E seja estética corporal, seja uma imagética, seja a literatura, seja, enfim, uma estética dentro dos movimentos de cultura popular, ela está sempre cercada de questionamentos. A gente pode ver aí, né, já com entrevistas do movimento negro do século XXI, esse trecho que é da Joana. Ela fala o seguinte: eu ainda percebo uma certa fragilidade nessa estética. Eu não vejo esses blacks dentro do DCE. É contraditório esse black todo dentro da universidade, essa estética, mas a gente só tá na estética. Em contraponto, a gente tem uma outra percepção que é uma percepção de que essa estética que atravessa as narrativas culturais mais diversas, ela tem uma sofisticação, ela tem uma outra perspectiva de afetação. Né? Então, de que formas a gente tem atuado nesse espaço de produção de imaginários que é muito precioso e que é muito contaminado e dominado pelos discursos coloniais? Aí eu acho que eu saí da militância mais dura, mais formal, para esse espaço de produção de imaginários. Essa é uma fala da Tatiana Nascimento. Então a gente consegue entender muito acerca da cultura, da relação entre cultura e política, observando o contraponto entre essas falas de militantes, tanto de movimento negro da década de 70 quanto do movimento negro do século XXI. E a questão é a seguinte: os universos estéticos imaginados e criados pela população negra para fazer frente ao racismo em diversas dimensões, como movimentos como o afrofuturismo, por exemplo, eles possuem um forte apelo estético, mas eles geralmente, eles com muita recorrência são apreendidos fora de um contexto de um corpo que está em contato com o mundo e, portanto, produz impactos no mundo. Mas são apreendidos sempre dentro dessa perspectiva do que é só para ser apreciado, é belo, é agradável, mas é etéreo, é fútil, é fora da relação com a realidade. E aí essa é a questão de pensar cultura e política hoje. Cultura e luta, né, que é o termo mais apropriado, que é o termo que a gente escolheu usar aqui. Essa é a questão de pensar cultura e luta hoje. A gente acaba colocando cultura e luta em espaços que são espaços separados, como se a luta fosse uma coisa muito importante e quase sacramentada, quase sacralizada, que a gente vai pra rua e carrega as nossas bandeiras e faz. Enquanto a cultura é uma coisa que a gente faz para se divertir, é um outro ambiente. Ah, é bonito, é agradável, a gente aprecia, mas como se não fosse nada. Quando na realidade cultura e luta estão absolutamente intrincados. E a gente precisa pensar sobre a importância dessa cultura no movimento de descolonização do imaginário. A cultura, né, ela é um dos tripés da luta antirracista. E é
um tripé, é uma parte do tripé que costuma ser muito desvalorizada. Então, para a gente conseguir olhar de uma outra forma para essa cultura, o que a gente precisa perceber é o quanto essa cultura afeta os imaginários. E o quanto a descolonização dos imaginários é um aspecto importante da luta antirracista no mundo. É, o Attila Mbembe, ele tem uma categoria que eu gosto muito de usar, que é a categoria de fabulação. Ele vai falar sobre como no momento da colonização se produz um imaginário que não condiz com a realidade desses povos que vêm a ser colonizados, né? E esse imaginário ele vai servir para a dominação política. Então, o colonizador, ele chega nos espaços, chega nas terras, ele observa uma realidade, mas ele relata uma outra realidade. E esse relato, inclusive, que são os arquivos que a gente tem hoje, que é onde os historiadores fazem pesquisa, esses relatos, eles são preenchidos dessa fabulação, que povoa o nosso imaginário até hoje. E um exemplo que ele dá e que eu acho sensacional sobre esse processo de fabulação está no discurso sobre o colonialismo, que é um texto do, do Aimé Césaire. Eu vou ler um trechinho para vocês verem a potência de, do impacto dessa colonização do imaginário e desse processo de fabulação na nossa perspectiva de mundo e na nossa perspectiva de África e na nossa perspectiva de população negra e de povos que foram colonizados até hoje. E o Aimé Césaire ele vai falar assim: os vietnamitas, antes da chegada dos franceses em seu país, eram pessoas de cultura antiga, requintada e refinada. Esse lembrete aborrece o Banco da Indochina. Façam a máquina do esquecimento funcionar. Esses malgaches, hoje torturados, eram há menos de um século poetas, artistas, administradores. Silêncio. Boca costurada. E o silêncio é profundo como um cofre forte. Felizmente restam os negros. Ah, os negros. Vamos falar sobre os negros. Bem, sim, vamos falar disso. Impérios sudaneses? Bronzes do Benin? Esculturas chongo? Ótimo, será a oportunidade para escapar das tantas quinquilharias sensacionais que adornam as capitais europeias. Música africana, por que não? E o que disseram? O que viram os primeiros exploradores? Não aqueles que comem nos estábulos nas companhias exploradoras, mas os Delbé, os Marchais, os Pigafetta. E então Frobênios. Ei, sabe quem é Frobênios? Vamos ler juntos. Civilizados até a medula dos ossos. A ideia do negro bárbaro é uma invenção europeia. O pequeno burguês não quer ouvir mais nada. Com um movimento de orelhas, ele afugenta a ideia. A ideia, essa mosca inoportuna. Esse é o Aimé Césaire no discurso sobre o colonialismo. E a gente percebe, né, observando e ouvindo, apreciando esse texto do Aimé Césaire, a gente vai percebendo sobre como a realidade que a gente tem, ela também é construída. E ela é construída por um imaginário que precisa ser disputado. E quem disputa esse imaginário? A gente tem aqui uma fala que é da Ana Flávia Magalhães Pinto. E ela vai falar um pouco sobre a experiência dela com o enegrecer em contrapartida a essa experiência de um festival, do Festival Latinidades, né? E ela vai dizer o seguinte: o que o enegrecer fazia era muito óbvio. Estamos aqui para discutir seriamente, porque nós somos sérios, muito sérios, raivosos. No Latinidades, ninguém pensa que vai para uma coisa absolutamente séria. E daí a pouco você começa a ver na boca dessas meninas uma série de discussões, uma série de informações que sabe-se lá o que é que vai acontecer quando essas meninas tiverem a nossa idade. A partir da fala da Ana, a gente começa a perceber o impacto que tem
essa disputa do imaginário. Mesmo a disputa, mesmo quando a gente não está pensando necessariamente sobre aquele modelo de luta política estrito sensu. Tem alguma coisa aí, tem algo dentro da cultura que que é muito importante para afetar os sujeitos. E é um pouco sobre isso que a gente vai pensar agora, né? E a gente vai continuar pensando, a gente já falou sobre o Aimé Césaire, a gente vai continuar pensando sobre um desses sujeitos que é liderança na luta anticolonial, no caso aqui o Amilcar Cabral, né? Que é uma liderança da luta anticolonial da Guiné-Bissau e Cabo Verde. E o Amilcar Cabral, ele tem uma frase que é muito importante, que foi muito importante durante a minha tese e que é um ponto central de todo o pensamento que eu desenvolvi na tese. Ele diz o seguinte: a luta. Aí, uma pequena pausa para água. A luta não é apenas um fato cultural, ela é também um fator de cultura. E aí, o que, que a gente pode perceber sobre a cultura e a luta dentro dessa frase do Amilcar Cabral, mas que contém tanto de um espírito da luta anticolonial naquele momento? Aquele momento do processo de, de retomada de autonomia dos povos africanos, né, dos países africanos. A gente pode perceber que a cultura ela está no centro do processo de libertação política. Se a cultura, em algum momento, ela foi, como a gente viu ainda há pouco com o Césaire, uma ferramenta para colonizar e para fabular uma realidade que ia dar suporte à dominação política pelos colonizadores, a cultura foi também o motor e uma parte importante do tripé que possibilitou aquela população e aqueles grupos que se organizaram pela libertação de suas nações a caminhar nesse sentido. O Cabral ele diz que a luta não é apenas um fato cultural. Isso quer dizer o quê? Que a luta ela não é só o resultado de uma série de processos históricos e uma série de coisas que aconteceram. A luta não é apenas uma consequência histórica do que já aconteceu. A luta também é um fator de cultura. Isso quer dizer que ela também produz uma cultura que circula ali a partir do próprio desenvolvimento daquela luta. Então, estar em estado de guerrilha, por exemplo, produz uma cultura. Estar discursando no cenário internacional produz uma cultura. Estar falando da realidade do seu povo ante o colonizador produz uma cultura. E essa é uma cultura de luta, uma cultura que afeta os sujeitos para a luta. E essa cultura, ela não está só na organização político-militar estrito sensu para a guerra. Essa cultura está em diversos aspectos. O Fanon tem um trecho no Condenados da Terra em que ele vai falar um pouco sobre isso, né? Aqui rapidamente tentando pegar isso, tentando lembrar, é algo mais ou menos no sentido de que a gente consegue perceber uma energia que vai afetar os que está nos cantos, está nos ritos, está na forma de se comunicar, está nas peças teatrais, está em tudo, está no artesanato e a partir dali tornam-se inatuais as possibilidades de permanecer parado diante do colonizador. E é aí que estão preparadas as condições para a luta. O Fanon está, na realidade, mostrando como as diversas narrativas na cultura elas têm dentro de si essa cultura de luta que são capazes de afetar os sujeitos. Então existe uma cultura de luta que circula a partir das diversas narrativas culturais
para afetar os sujeitos para a luta. Pode passar, por favor. E aí, eu quero chegar aqui, né? A gente falou um pouco sobre a luta anticolonial, sobre como se deu a dominação por cultura, através da cultura, e sobre as ferramentas que a gente tem da própria luta anticolonial e que são ferramentas que a gente pode usar. Mas como é que eu chego nisso, a partir disso, na realidade de hoje, na realidade do Brasil? E aqui tem uma fotinha do Amilcar Cabral, para quem está acompanhando no YouTube, vai poder ver aí, né? Como é que eu chego nisso hoje? A Nilma Lino Gomes, ela lançou esse livro que já é um clássico, né? Rapidamente tornou-se um clássico, que é o Movimento Negro Educador. E ela diz nesse livro que todos são, de alguma forma, herdeiros dos ensinamentos do movimento negro. E é justamente isso, armada com essa ideia que vem lá de Amilcar Cabral e da luta anticolonial, que eu vou pensar o século XXI e a luta antirracista que existe no Brasil. Se a luta produz cultura, como a Amilcar Cabral indicou pra gente, o movimento negro brasileiro, a partir da sua luta antirracista que já vem de décadas, também produz cultura de luta antirracista. E volta, por favor. Também produz a cultura de luta antirracista. E enquanto a luta estrito senso pelo fim do racismo no Brasil produz conquistas objetivas, como a Lei 10.639, a política de cotas raciais, entre outras conquistas, né, políticas públicas importantes para a nossa população, emana desse processo um fluxo de códigos e significados, que é o que eu estou chamando de cultura de luta antirracista. E é a partir do contato com essa cultura de luta antirracista que vão ser possibilitadas outras dimensões de reeducação da sociedade, que vão ser possibilitadas que vários sujeitos sejam afetados, sujeitos que não seriam afetados de outras formas. Um exemplo, por exemplo, quando a gente teve a disputa sobre as políticas de cotas raciais no Brasil, essa foi uma disputa estrito sensu, o movimento negro organizado se articulou em torno dessa pauta e disputou em diversos espaços. No entanto, dessa disputa, desse espaço estrito sensu do que se entende como luta antirracista, emanou uma série de códigos e significados que se espalhou pela sociedade. O Brasil se viu diante do fato de que tinha que falar sobre raça, que é uma coisa que o Brasil é especialista em não falar. Então, o Brasil teve que lidar com o fato de que a gente tinha que disputar e que decidir e que optar por um lado ou por uma opinião dentro dessa discussão, se cotas eram boas ou se cotas eram ruins. E isso fez com que a gente tivesse que enxergar que o Brasil tem cor, sim, que não somos todos iguais, que essa ideia de aproveitando que a gente está em novembro, né, de que essa ideia de Dia da Consciência Humana é uma falácia. E isso fez com que as pessoas começassem a ser afetados. Esse é o tipo de afetação que a cultura de luta antirracista provoca. Pode passar, por favor. E aí a gente chega aqui, especificamente, nessa expressão, nessa narrativa importante da cultura de luta antirracista, e eu compreendo assim, que é a capoeira. Uma dentre muitas outras narrativas, né? Narrativas que carregam a cultura de luta antirracista e por isso elas podem afetar sujeitos. E aí a gente fica aqui com a fala da Gabriele Conde. A Gabriele Conde ela vai dizer o seguinte: eu acho que a capoeira, por ser polissêmica, por aglomerar uma série de valores para a construção cidadã mesmo, a oralidade, você vai aprender a escutar, a circularidade, você aprender a se colocar na condição de igual,
de igualdade com outra pessoa. A musicalidade, as músicas da capoeira falam sobre a nossa história, falam sobre nós, sobre como o nosso povo veio para cá, como a gente se construiu. Pode passar. Essa fala é bastante importante, né? E quem está familiarizado com esses aspectos que a Gabriela Conde trouxe, ela está falando de circularidade, oralidade, musicalidade. É, esses são aspectos que compõem a mandala dos valores civilizatórios afro-brasileiros, que é uma ideia e uma ferramenta produzida pela Azoildo Loreto Trindade, Azoildo Loreto da Trindade, e é uma ferramenta que se mostra muito potente e cada vez mais potente na disputa dessas outras afetações que a gente precisa ter em pauta hoje, dessas outras formas de afetar sujeitos para a luta antirracista e para uma educação antirracista e para uma ética antirracista, que é o que a gente precisa desenvolver na atualidade e expandir cada vez mais. Então, a Azoilda apresenta essa mandala e quem está acompanhando pelo YouTube está vendo. Os componentes dessa mandala são circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, comunitarismo, ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital e oralidade. São todos aspectos que estão muito envolvidos e que costuram essa relação entre luta e cultura é, de uma forma muito potente. Passa, por favor. Eu chego nessa última fala da Gabriele Conde e eu acho que algumas coisas precisam ser ressaltadas, né? Primeiro eu vou apresentar a fala delas para vocês, a fala dela para vocês, e depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Ela diz o seguinte: quando eu atuo na capoeira, eu já me entendo atuando na luta antirracista, porque esse é o meu recorte para dentro da capoeira. Para além dos aspectos físicos da prática corporal da capoeira, tem outros aspectos que são muitíssimo importantes para mim, que dizem respeito a essa questão da identidade e da identidade negra, sobretudo. Ou seja, eu quero dizer que uma pessoa branca pode fazer capoeira, contanto que ela compreenda que está fazendo uma arte que tem um protagonismo, uma origem que é negra, que foi criada no processo diaspórico, que tem uma matriz, tem fundamentos, tem princípios, tem conceitos. Existe uma cosmovisão negra em torno da capoeira. Então, essa é a minha defesa. E são essas imagens que constroem essa corporeidade no processo de improvisação da roda da capoeira, na dança da capoeira, entende? Essa é a minha luta, de você compreender que você pode ser o que você quiser. Você pode ser budista, você pode ser evangélico, você pode ser candomblessista, você pode ser o que você quiser. Contanto que, quando você estiver nesse espaço da capoeira, sobretudo quando você deixa de fazer capoeira para virar um capoeirista, porque são dois estágios diferentes, você precisa se compreender enquanto uma pessoa que está carregando em você um legado negro. Um legado que tem princípios, que tem uma ética de valores e de respeito. Não é essa ética que está aí corrompida pelo sistema político, não. É uma ética da convivência, do princípio da coletividade. Para mim, é necessário esse entendimento prévio do que é capoeira na Constituição enquanto ser no mundo, enquanto localização no mundo, para construir a sua corporeidade. Só assim a sua meia-lua para frente faz sentido. Senão, não faz sentido que você seja um grande jogador, mas que não seja um capoeirista. Eu acho essa fala da Gabriele Conde sensacional, no sentido de demonstrar pra gente, primeiro, a conexão entre essa cultura de luta e o aspecto da corporeidade, a questão física, né? Como movimentar o corpo no mundo de determinada forma pode carregar a cultura de luta antirracista, sim.
e pode informar outros sujeitos e afetar outros sujeitos sobre luta, sobre antirracismo, sobre ser negro, sobre cosmovisão negra, sobre identidade negra. E é muito importante também algo que ela traz e que eu acho que costura um pouco tudo que eu falei até aqui, que é ela diz que ela diz que ela diz o seguinte: quando eu atuo na capoeira, eu já me entendo atuando na luta antirracista. Isso mostra como cultura e luta antirracista são duas coisas que estão extremamente interconectadas, tão interconectadas que estranha o fato de que as duas coisas ainda hoje sejam entendidas como dispersas uma da outra. Eu acredito que essa é a questão. A gente precisa entender que a cultura ela é um forte veículo dessa cultura de luta antirracista. E aí pensando, né, a cultura que eu quero dizer, a capoeira, mas também o afrofuturismo, entre muitas outras narrativas, a literatura, a estética, a própria estética física e corporal. E apesar das duras batalhas da atualidade, a cultura de luta antirracista ela não retrocede. Ela segue se infiltrando na sociedade através dessas diversas narrativas. A cultura representada aqui a partir da capoeira, mas também do afrofuturismo, são apenas duas dessas narrativas, que são veículos da cultura de luta antirracista e que seguem afetando e alcançando cada vez mais corações e mentes para o antirracismo. E eu acho que esse é o importante. É com essa ferramenta que a gente traz da nossa ancestralidade, que a gente traz das mulheres negras e que a gente pega de Azoilda e de Amilcar Cabral, que a gente precisa se localizar e se entender no mundo para conseguir desenvolver daqui para frente a luta antirracista, entendendo que a cultura de luta antirracista nessas narrativas é uma parte muito importante do desenvolvimento dessa luta. É isso, gente. Foi ótimo estar com vocês por todo esse tempo que o Não Serei Interrompida teve nesse formato de podcast. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa jornada até aqui. A gente vai seguir daqui construindo novos e bonitos caminhos para o Não Serei Interrompida. Mas não se esqueçam que vocês sempre vão poder encontrar a gente através lá do nosso Instagram, que é o @nãosereipodcast. É isso, beijo e até mais. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentaram o podcast Não Serei Interrompida, episódio Cultura e Luta da População Negra.